Opa, acho que agora foi, hein? Bom dia. E aí, se o som tá bom? Pode me ajudar aí? Quem puder me ajudar. Opa, bom dia, bom dia. Yasmin, Eulis, Maria Laura. Acordaram cedo, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre grupos vegetais, tá? Não é um assunto que o pessoal gosta, mas é mais um motivo para começarmos aqui a nossa aula, porque vocês não podem perder questões dessa natureza, certo? Pronto, ajeitei aqui, tudo certo. Bom, então nós vamos começar sobre... Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Dá para ver legal, né? Desse jeito. Bom, começar. Então, esse reino é um dos 5 que está incluso todos os vegetais, tá? E para ser incluído nesse grupo, precisa ter algumas características bem peculiares, né? Não exclusivas, mas são características bem interessantes. Por exemplo, todos desse grupo são eucariontes. Está aparecendo um monte de janela aqui, eu tô... Pronto. São eucariontes, tá? São pluricelulares, por isso as algas unicelulares. As algas não entram nesse grupo, tá? São autótrofos fotossintetizantes, parede celular feita de um polissacarídeo, que é a celulose. Tem organelas específicas, que são os cloroplastos e os vacúolos, que eu vou falar numa aula posterior. Um ciclo de vida haplodiplobionte, também vou falar lá na frente, tá? Polissacarídeo de reserva é o amido. Eles não armazenam aquela gordura que nós armazenamos, eles armazenam na forma de amido, tá? E o embrião pluricelular é retido e nutrido no organismo materno, protegido por uma casca dura, né, que é a casca da semente. Okay? Então, essas características aí conferem a esse grupo essas particularidades, tá? Então, aqui tem um esquemazinho sobre evolução, tá? Nós temos aí um organismo primitivo que foi evoluindo, formando algas, a partir da formação do embrião, aqui, ó, o embrião. Nós temos uma classificação nesses 4 grupos aqui, tá? Esse grupo, filogeneticamente, é mais distante, evoluído das plantas com frutos, que são esses daqui, ó, tá? Então, o briófitas aqui apareceu primeiro, ó,
vendo o ramozinho primeiro. Depois do aparecimento dessas briófitas, apareceram aqui os vasos condutores, raiz, caule e folha. O aparecimento dessas características permitiu o surgimento das pteridófitas, esse daqui primeiro, tá? Ó, o ramozinho aqui. Depois, o aparecimento de semente e tubo polínico, eu vou explicar tudo isso lá na frente, certinho? Nós temos aqui o aparecimento das gimnospermas. E depois, aparecimento de flor e fruto, nós temos as angiospermas, que filogeneticamente são mais evoluídas do que as algas. Tá? Então, a ordem de evolução seria essa daqui, certo? Da esquerda para a direita. Quanto mais para a direita, mais aquisições adaptativas para sobreviver no ambiente terrestre. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui algumas nomenclaturas. Acredito que não vai ser determinante, porque essas nomenclaturas, elas quase nunca aparecem. Algumas são mais frequentes e outras não. Certo? Então, por exemplo, cormófitas possuem raiz, caule e folha. Tá? Então, traqueófita vocês vão ver com bem mais... vão ver bem mais. Tá? São plantas que produzem, que têm vasos condutores de seiva, criptógamas. Então, esses termos aí, vocês verão lá na frente, quando eu estiver explicando cada grupo. Tá? Por exemplo, sifonógamas, tubo polínico, só tem nas gimnospermas e angiospermas. As sifonógamas não possuem tubo polínico, automaticamente briófitas e pteridófitas. E as espermatófitas, sementes, esperma, semente. Tá? E aqui o ciclo. Esse ciclo, haplodiplobionte, ele é um ciclo que vai alternar as gerações nas plantas. Tá? Começar aqui pelo zigoto. Certo? Começando pelo zigoto diploide. Tá dando para ver aí a setinha, tá? Tá, né? Então, o zigoto diploide, que é isso daqui, através de mitoses, esse zigoto se transforma em um esporófito. Todo mundo sabe que mitose é aquela multiplicação celular que você vai produzindo células iguais, certo? Então, produz uma estrutura chamada esporófito, também diploide, claro, foi mitose, né? Diploide. Esse esporófito agora realiza meiose. Então, vocês também sabem que a meiose agora haverá redução do número de cromossomos, meiose de meio, né? Meiose, e produz a partir dessa meiose esporos haploides. Tá? E aí vem o grande mistério. Esses esporos haploides originados deste esporófito é uma parte da planta. É uma parte, digamos, jovem da planta ainda. É o esporófito. Então, esse esporófito produz esses esporos aqui. Esses esporos ficam dispersos no ar, se multiplicam por mitoses, caem no solo, originam um gametófito, que é outra parte diferente do esporófito. Certo? Só que esse esporófito é diploide, certo? Ele tem cromossomos homólogos, e esse gametófito aqui, ele é haploide. Lembre-se que ele foi originado de meiose. Os esporos originados da meiose originam o gametófito haploide. Esse gametófito agora, a partir de mitoses, ele vai produzir gametas, também haploides. Tá? Também haploides. Esses gametas haploides fecundam, certo? A fertilização, eles fecundam para originar um zigoto e recomeçar o ciclo. Tá bom? Então, no ciclo haplodiplobionte, eu tenho uma fase diploide, que é essa daqui, a fase 2N, e uma fase haploide. Tá bom?
Então, eu tenho um organismo diploide e eu tenho um organismo haploide. Ok? Então, esse é o ciclo das plantas. Tá bom? Então, vamos falar do nosso primeiro grupo. Esses grupos vegetais, eles foram divididos em dois grupos. O grupo das plantas que têm flores e o grupo das plantas que não têm flores. Certo? Criptógamas e fanerógamas. Tá? As criptógamas, criptó, quer dizer escondido. Tá? E gamas, vem de gametas, ou seja, ao pé da letra seria gametas escondidos. Porque justamente essas plantas não têm órgãos reprodutores evidentes. Elas não mostram seus órgãos reprodutores. São as flores, então elas não têm. Então, essas estruturas ficam escondidas. Tá? Então, as briófitas. Dentre o grupo do reino Plantae, é o grupo mais primitivo, como eu falei no gráfico anterior. Tá? Os principais representantes desse grupo, provavelmente, dificilmente, você vai encontrá-los aqui, porque eles precisam de ambientes úmidos. Ok? São os músculos, as hepáticas e os antóceros. Por que você não vai encontrar esses grupos por aqui? Porque precisa de muita umidade. Os gametas produzidos por essas plantas, eles precisam do meio líquido para ir de uma planta a outra. Se o ambiente não for líquido, não tiver um ambiente líquido, umidade, chuva, não há como um gameta ir de uma planta a outra. Tá? Que eles utilizam essa água para movimentar esses gametas. Okay? Então, características fisiológicas desse grupo são avasculares, não tem vasos condutores de seiva. O que são vasos condutores de seiva? São estruturas que vão das raízes até as folhas, e das folhas até as raízes, até o restante da planta, né? Para transportar substâncias. Tá bom? Então, nós temos o xilema, que é um vaso que conduz água e sais minerais das raízes para toda a planta, tá? Até as folhas, nas extremidades. E o floema são vasos que fazem o caminho inverso, então, das folhas até as raízes. Então, as briófitas não têm esses vasos. Então como é que elas fazem para transporte de substâncias? Por difusão. Então, uma célula está aqui, ela se enche de água e nutrientes, sais minerais, nutrientes, enche, passa para a célula vizinha. Essa aqui vai enchendo, passa para outra. E assim por diante. O transporte é feito célula a célula. Tá? Cada célula, imagine isso numa planta de 30 metros de altura. A planta não conseguiria sobreviver. Por isso, as briófitas são plantas muito pequenas. Por não terem esses vasos condutores, elas precisam ser pequenas para que essas substâncias consigam chegar em toda a planta e um transporte feito célula a célula. Tá? Outras características. Essa planta, ao contrário das outras, ela não tem raiz, caule e folhas verdadeiras. Tá? É uma planta bem falsificada, digamos assim. Okay? Então, ela tem, ao invés de raiz, ela chama de rizoide, que fixa e absorve nutrientes, como as raízes. Tem cauloide, que sustenta e também tem a função de absorção, já que lá dentro tem as células que transportam materiais. E os filóides seriam as folhas. Então, são essas estruturas que fazem a fotossíntese e as trocas gasosas. Tem as mesmas funções. Tá? Bom, esse transporte, Nicole, ele dura o dia inteiro, na verdade. Tá? A planta ela faz esse transporte o dia inteiro. Tá bom? É uma função constante. Tá? Da mesma forma que na fotossíntese ela perde água, ela vai perdendo e vai sugando o restante dos materiais que ficam nos vasos condutores de seiva. Tá? Da mesma forma, são nos vegetais em que há esses vasos condutores. Deu para entender, Nicole? Então, um transporte feito constantemente. Ela perde água na transpiração
e essa água vai sendo substituída por mais seiva. Ok? Então vamos lá. Então são plantas umbrófilas. Tá? O que é uma planta umbrófila? É aquela planta que vive em ambientes sombreados. Não aguentam muito calor. Tá? E úmido, nós já sabemos o porquê que tem que ser úmido. Porque ela tem gametas, vou explicar num gráfico aqui à frente, ela tem gametas, e esses gametas precisam sair de uma planta e ir para outra. Uma planta, de nada. Uma planta, ela precisa jogar o seu gameta para uma outra planta. O gameta nas briófitas, ele não é um gameta alado, como o grão de pólen. É um gameta que precisa nadar. Como não tem água entre uma planta e outra, não são plantas aquáticas, elas precisam de um ambiente líquido que transporte de uma planta para outra. Como é que faz esse transporte? As gotas das chuvas. Quando a gota da chuva bate nesse esporófito, que é essa cápsula aqui, ó, tá? Vai sim, Júlia, vai ficar salva, mas não vai embora não, fica aí, viu? Não vai embora não. Ela vai ficar salva assim na página do YouTube e vai também ter uma lista de exercícios, tá? Eu estou na 70ª, 50ª questão, só faltam 50, são 200. Eu sempre faço 200, nas questões mais atuais, 2018, 2019, tá? Então, quando quiserem ir lá pegar com gabarito, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, como elas precisam dessa água para transportar um gameta de uma planta a outra, então valeu. Elas precisam ficar nesses ambientes úmidos, ok? Esse gameta masculino, ele tem um flagelo, como o espermatozoide. Então, ele precisa nadar uma gotinha d'água de uma planta para outra e aí fecundar a oosfera de uma planta, de uma outra planta. Tá bom? Então, aqui, tá aqui o esquema. Ó. Então, funciona assim. Vamos começar aqui. Ó. Aqui é o gametófito da planta, certo? Gametófito, lembrem-se, ele é haploide. Por que ele é haploide? Porque ele foi originado de um esporo haploide. Certo? Lembrem-se, aquele esporozinho liberado por essa cápsula aqui, que é o esporófito, originou isso aqui, tá bom? E aqui é o esporófito. É uma outra parte da planta, tá vendo? Ó, que tem essa cápsula na ponta. Esse esporófito aqui, vamos saber como é que ele se origina, tá? Mas ele tem essa cápsula aqui na ponta. Cadê a setinha, Jesus? A setinha foi embora, tá aqui. Então ele tem essa cápsula na ponta. Essa cápsula, ó, através de meiose, vai produzir os esporos, certo? Esses esporos, ó, aqui eles vão cair no solo e vão germinar. Vão produzir plantas jovens, ó, plantinhas jovens, tá? Que é um gametófito, aqui seria um gametófito feminino e aqui um gametófito masculino. Esse gametófito masculino produz essas células aqui, ó, chamadas anterozoides, tá? Que são flageladas, ó, o flagelozinho deles aqui, ó. Com a gota da chuva, a chuva bate aqui e os respingos precisam acertar essa outra planta aqui. Tem que ser uma cesta de 3 pontos aí, igual o basquete, tá? Então, quando esse anterozoide cai aqui, ó, vendo aqui uma cestinha, ó, certo? Aqui dentro tem aqui o arquegônio. Aqui dentro tem a oosfera, que seria o óvulo da planta. Tá? O óvulo vegetal ele tem algumas diferenças do óvulo animal. Tá? Então, não chamem óvulo, não. Chamem oosfera. Então, a oosfera haploide, com o anterozoide
haploide, fecunda, ó, lembre-se assim, ó, espermatozoide, e aqui seria o óvulo. Então, espermatozoide, que é o anterozoide, com o óvulo, que é a oosfera, origina um zigoto, que é esse aqui, ó, que agora é o embrião. Tá bom? Então, esse embrião vai originar essa haste aqui, para recomeçar o ciclo. Isso aqui tem como acontecer num ambiente seco? Não, não tem. Por isso você não vai encontrar essas plantas em ambientes muito secos. Precisa ser um ambiente úmido, tá? E sombreado, porque as altas temperaturas podem ressecar esses vegetais. Tá bom? Então, ó, fazendo a revisãozinha do ciclo haplodiplobionte. Eu tenho aqui um indivíduo haploide, e depois de um certo tempo aqui, ó, eu tenho aqui um indivíduo diploide. Por isso o nome haplodiplobionte. Porque você reúne um indivíduo haploide e um indivíduo diploide. Tá bom? Depois que isso aqui reproduz, ele morre. Ficando só isso aqui. Só o gametófito. Tá bom? Pessoal, todo mundo está entendendo direitinho? Se não entender, por favor, pode perguntar aqui que eu paro, tá bom? Isso aqui nós já falamos, é só um resumo, tá? Eu posso até deixar também um slide lá na página do YouTube, certo? Então, eu vou deixar isso aí. Eu já só fiz um quadro resumo para que vocês possam memorizar as características, tá bom? Essa fase duradoura aqui, ó, foi o que eu falei na última parte do slide passado, é fase duradoura. É aquela fase que permanece depois que ela reproduz. E a fase temporária é a fase que morre, né, cai depois da reprodução. Essa daqui, ó. Então, essa daqui, nas briófitas, é a fase duradoura. Reproduz, permanece. Essa daqui é a fase temporária. Porque depois da reprodução, ela se desprende da planta e morre. Tá bom? Entendidinho? É o único grupo que algumas características são exclusivas. Tá? Mas é o único grupo em que o gametófito é duradouro. E o esporófito é temporário. Tá? Vocês vão ver aqui os exemplos. Ó. Aquele tapete que fica nas rochas, no tronco das árvores. Tá? É típico de briófitas. Okay? Então, são plantas bem simples, que na associação ecológica eles são os pioneiros, ou seja, quando um organismo vai colonizar um ambiente novo, as primeiras plantas a chegar são as briófitas. Tá? Bioindicadores de qualidade da qualidade do ar e do solo, tá? Microambientes para várias espécies de micro-organismos, né? Bactérias, fungos, e participam da cadeia alimentar. Aqui um outro grupo são as pteridófitas. As pteridófitas, elas agora já são chamadas de traqueófitas. Traqueias, de vasos. Tá? E o principal representante mais conhecido são as samambaias. Né? Quando a gente vai à casa da avó da gente, tá lá uma samambaia pendurada num vaso, bem lá na área, né? O senhor Evanildo tem um lá na casa dele. Certo? Então eu falei para vocês que as briófitas, elas são pequenas porque não têm vasos condutores. As traqueófitas, elas já têm um porte mais avantajado porque elas já possuem vasos condutores de seiva. E essa condição fornece à planta um maior porte, porque o transporte de substâncias é mais eficiente. Tá? Eles têm já raiz, já têm caule, já têm folhas verdadeiras. Tá bom? Essa característica de vasos condutores confere a elas, além do maior porte, uma presença maior em diferentes ambientes. Tá bom?
Vamos lá. As cormófitas, aquelas plantas que têm folhas, né? Falamos isso lá atrás. Essa questão da presença de estruturas vegetais, raiz, caule e folhas, ela confere à planta uma divisão do trabalho mais eficiente. Tá? Nas briófitas, por exemplo, as células são muito generalistas. Muitas células fazem mais de um trabalho, que não acontece nessas plantas mais evoluídas. Tá bom? Então, a samambaia, falar um pouquinho dela na sua forma. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Marronzinhos, às vezes podem ser pretos, são chamados de soros. São esses soros aqui que liberam os esporos para serem fertilizados no solo. Vou falar o ciclo já já, tá? Mas lembram disso aqui, né? Quem já viu a samambaia, vê que ela tem esses pontinhos atrás da folha, por baixo, né? Naquela parte menos verde da folha, que fica oposta à luz do sol. Então, quem já viu uma samambaia, sabe esses pontinhos. Muita gente acha que é fungo, mas não é. Então, aqui as folhas, ó. Esse caule, vocês podem encontrar nos livros como sendo rizoma, tá? Rizoma, mas é o caule. Tá? E rizoma ele pode ficar aqui embaixo do solo, é um caule subterrâneo. Tá bom? Então, e aqui o ciclo. Tá? O ciclo é muito semelhante com o da briófita. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o esporófito. Professor, cadê o gametófito? Não tem. Aqui, certo? Vou explicar por quê. Não tem aqui o gametófito. Então, esse... Aí, Maxwell, maior cabeça do Mossoró. Então, aqui eu tenho o esporófito. Esse esporófito vai produzir os esporos. Aqui, vou pular logo para cá, certo? Esses esporos aqui, ó, também haploides. Tá? Esses esporos haploides originados de meiose germinam, caem no solo, germinam e produzem, parece uma folha, né? Ó. Tá vendo aqui? Parece um coração. Essa folha, entre aspas, é o gametófito. É o gametófito da planta, certo? Esse gametófito, ele tem aquelas duas estruturas. O arquegônio, que armazena a oosfera, e o anterídeo, que armazena os anterozoides. O que é que vai acontecer na mesma planta? Lembre-se que lá nas briófitas eram plantas diferentes. Você tinha uma planta, um gametófito masculino e um gametófito feminino em plantas diferentes. Aqui a planta, ela tem numa parte dela a parte feminina, que é o arquegônio, e na mesma planta tem a parte masculina, que é o anterídeo. Que condição é essa? Ela é hermafrodita. Ela tem as duas estruturas sexuais da mesma planta, tá? Então aqui, ó, aí a mesma condição nas briófitas. A água transporta esse anterozoide até o arquegônio da mesma planta e aí fecunda e produz o quê? Igual nas briófitas, o esporófito. E o gametófito, esqueci também, o gametófito também pode chamar de prótalo, o protalo, já vi as duas formas. Então, quando esse esporófito cresce sobre esse gametófito aqui, esse gametófito, quando a planta fica adulta, ele desaparece, ó, não tem mais o gametófito. Certo? Já é algo oposto às briófitas. Nas briófitas, o gametófito permanece depois da reprodução, e nas pteridófitas, o gametófito desaparece, ficando somente o esporófito. Esse ciclo, ele é idêntico nas plantas seguintes.
o gametófito morre e o esporófito permanece. Ou seja, o gametófito ele só permanece nas briófitas, tá bom? Só nas briófitas, ok? Então, esse ciclo aqui é igual nas outras plantas. Tudo certo? Joinha? Joinha? Ok. Vamos ver mais aqui. Ok. Aqui, aquele quadro de resumo, tá? Ó, lembre-se, gente, esse assunto é uma dica, tá? Esse assunto é dentro do rol de assuntos que você não pode perder questão, certo? Você não pode perder questão nesse assunto. Por quê? Todas as questões de Reino Plantae são fáceis. O pessoal não gosta muito do assunto. Então, você não pode perder questão de Reino Plantae. Não tem como vir questão difícil nesse assunto. Não vem questão difícil. Só vem questão, no máximo, nível médio, para nível fácil. Quando na lista de exercícios que eu vou fazer, vocês vão ver o nível de questões mais atuais, 2017 até agora. Tá? Então, memorizar, tá? Se familiarizar com os termos. Não são termos fáceis de falar, quanto mais de escrever, mas no Enem, esse assunto é muito fácil. Ele não detalha muito, não. Tá? Grupos vegetais, por exemplo, diferença de briófitas, pteridófitas, essas coisas assim. Então, não percam questões desse assunto. Tá bom? Então, como outros grupos, as pteridófitas entram na cadeia alimentar, tá? Fazem parte das ornamentações. Por exemplo, samambaia. Já ouviu falar de xaxim? Xaxim é aquele vaso que bota outra planta. Ele é feito a partir de pteridófitas, o xaxim. Raízes de pteridófitas, entrelaçadas, né? Artesanato bem, bem legal. Pronto, tá aqui embaixo, que é o xaxim. Tá? Outro grupo, quanto tempo nós temos? Ah, Maria, peraí. Temos mais meia hora. Outro grupo é o grupo das gimnospermas. Esse grupo é um grupo de plantas de grande porte, tá? Mas ele não é amplamente distribuído. Você vai encontrar, geralmente, essas plantas em ambientes temperados, em ambientes de clima muito frio. Tá? Clima frio, temperados. Tá bom? Esse grupo foi o grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Por quê? Porque ele não precisa mais da água para a reprodução. Para a reprodução. Certo? Não precisa mais da presença da água para transportar os gametas, como nas pteridófitas e nas briófitas. Esse grupo vai utilizar agora uma estratégia diferente. Esse grupo agora vai utilizar as sementes na sua reprodução. Lá na frente eu vou explicar também. Tá? Aqui nós temos uma adaptação ao ambiente terrestre, que é a presença de uma estrutura chamada de tubo polínico. Tubo polínico. Tá? Sim, os representantes desse grupo, principal dele, a mais conhecida, são as araucárias, que aparecem nas novelas, né? Nas minisséries da vida, a araucária sempre está presente. E é muito afetada no desmatamento, a araucária. Tá? E as menos conhecidas, né? Os pinheiros, as sequoias. Essas sequoias são plantas, não são típicas daqui, tá? E o tronco dela chega para abraçar o tronco, tem que ter umas 20 ou 30 pessoas para abraçar o tronco de uma sequoia. Certo? Opa, esse microfone fica só caindo. Certinho? Então vamos lá. Então são plantas de porte extremamente avantajado. Por quê? Porque apresentam também
vasos condutores de seiva bastante eficientes. Bom, então vamos lá. Esse tubo polínico, como ele é originado? Lá na frente eu vou mostrar o ciclo e eu mostro como é um tubo polínico. Tá? Então, pelo nome já dá para, né, entender um pouquinho como é o tubo polínico. Mas esse tubo polínico, ele faz o transporte do gameta masculino para o gameta feminino por um tubo, como o nome já diz, né? Por um tubo onde esse gameta masculino vai encontrar, vai ser o objetivo da vida dele, que é encontrar a osfera, o grande amor da vida dele, tá? Então, o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino lá e vai fazer a sua fecundação, tá bom? Aí eu tenho aí na foto, eu tenho o pinhão. Eu tenho a pinha e tenho o pinhão. A sua pinha não é diferente da pinha que nós temos aqui, não? É. Essa pinha aqui, ó, isso aqui é a pinha. Não é a mesma pinha que nós comemos aqui, né? Acho que é fruta do conde aqui, né? Acho que pinha nossa aqui é fruta do conde lá. Mas a pinha lá no sul é isso aqui. Cada bichinho desse é um pinhão. Ó, essa parte do pinhão é isso aqui, ó. Tá? É pinhão. Come muito no Natal. Como castanha. Assa no fogo, tira o miolo e come como castanha. Tá? Então, dificilmente, é muito difícil encontrar no supermercado esse tipo de amêndoa. Tá? Mas eu já vi. Ok? Então, as sementes. Qual a função qual a importância das sementes? Então, as sementes, elas são estruturas bem sólidas de uma casca bastante impermeável. Tá? Então, essa característica de uma casca impermeável evita que o embrião resseque, o protege contra altas temperaturas. Bom dia, Murilo. Altas temperaturas, tá? E essa semente pode ser transportada por animais. Os esquilos, por exemplo, quando eles pegam essas sementes, eles pegam muitas, né, muitas sementes, escondem uma parte, comem uma outra parte, e às vezes não lembram onde enterraram as sementes. E mais uma vantagem para elas, né? Porque aí elas começam a se dispersar, né? Por aí. Tá bom? Aqui, característica na reprodução. Então, naquela fase gametofítica, ela é muito reduzida nesses grupos terrestres. Tá? Ela é bem passageira, tá? Quase imperceptível. Lembre-se que essa fase gametofítica ela é bem evidente nas briófitas e pteridófitas. Então, a partir dos grupos vegetais superiores, essa fase ela vai desaparecendo, tá? Ela vai tendo menos importância, tá? Não que não tenha, tem sim, mas ela vai diminuindo sua importância com relação à reprodução na planta, tá bom? Então, nós temos o gametófito masculino, que é o grão de pólen. O grão de pólen é o gameta masculino? Não, não é o gameta masculino. Não digam isso. O grão de pólen é uma estrutura que transporta o gameta masculino. Está dentro do grão de pólen. Certo? Nunca digam que o grão de pólen é a célula masculina, tá? Sexual masculina. Ok? E o gameta feminino é o saco embrionário. O saco embrionário ele vai receber o gameta masculino para formar o embrião. Tá bom? Então vamos ver aqui. Então, polinização. Como é que se dá a polinização? Então, aquela estrutura que eu mostrei lá atrás, essa daqui, ó, a pinha, aqui já é a pinha fecundada, certo? Deixa eu voltar aqui. Ali já é a pinha fecundada, tá? Ela é chamada de estróbilo. Desculpa. Estróbilo. Estróbilo masculino
e o estróbilo feminino. Então, aquela pinha é o estróbilo feminino, que é grande, e o estróbilo masculino ele é pequenininho. Com o vento, o estróbilo masculino, que seria uma flor na gimnosperma. Não é aquela flor típica que nós conhecemos, mas é a estrutura de reprodução da gimnosperma. Então, libera esse grão de pólen do estróbilo masculino a partir do vento, que é a anemofilia, certo? Anemófila, uma reprodução anemófila. E esse grão de pólen chega até o estróbilo feminino e fecunda e forma aquela pinha que eu mostrei a vocês. Tá? Aqui nós temos o famoso tubo polínico. Então vamos começar por aqui, ó. Nós temos o gametófito masculino, que vai produzir o que, gente? O grão de pólen. Olha aqui o grão de pólen como é. Totalmente diferente do que vocês imaginavam, né? Ele tem essas estruturas aladas aqui, ó, para facilitar o voo. Certinho? Aqui, ó. Tudo isso aqui é o grão de pólen. Que as asas, né, para facilitar no voo. E aqui eu tenho o gameta masculino. Que é isso aqui, ó. Essa parte amarela aqui, essa célula generativa aqui, ó. Certinho? Quando ele vai chegando perto do estróbilo feminino, essa célula generativa, ela vai se transformar numa célula espermática. Tem duas, né? Mas uma não serve. Só a célula espermática. E cria-se esse tubo aqui, ó. Tá vendo esse tubo? Ó, como ele cresceu. Para que vai servir esse tubo, professor? Para que essa célula espermática saia do grão de pólen. E ó, ele vai seguir tudo isso aqui. E vai chegar até o gameta feminino, que é esse daqui, ó. Tá? Aquele tubo, ele vai penetrar nessa micrópila aqui, tá aqui, micrópila. Tá? Essa abertura aqui vai permitir a entrada do tubo polínico, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver, não, tá aqui. Mas enfim, o tubo penetra aqui, esse tubo aqui, ó, tá? Penetra aqui e aquela célula aqui, o grão de pólen, ó, esse daqui, fecunda a oosfera que é aqui. Tá bom? Dessa fecundação aqui origina o que, gente? A semente. Vai originar a pinha, que vai originar depois o pinhão. Tá bom? Entendido, pessoal? Show de bola, né? Viram aqui a presença da água? Não tem, tá? Por que não tem? Porque esse tubo polínico aqui cria um túnel até chegar aqui. Então, com o vento, aquele tubo polínico, aquele grão de pólen, cai aqui, ó, gruda aqui e cria o tubo para transportar a célula espermática até o embrião. Tá bom? Então, vamos lá. Então, resumo. Independência da água e células, somente uma das células espermáticas é utilizada para formar o embrião. Ok? No desenvolvimento do óvulo, nós temos casca e semente, o embrião, né? Que vai formar a semente posteriormente, e o saco embrionário. Esse saco embrionário é a estrutura que armazena a oosfera. Tá? Que esse endosperma aqui. O que é um endosperma? É a estrutura que vai nutrir o embrião. Como a água de coco, por exemplo. A água do coco é o endosperma do coqueiro. É que vai nutrir, é o endosperma líquido, que vai nutrir o embrião do coqueiro.
E aquela laminha, que é uma laminha do coco, né? É o endosperma sólido. Então, quando for pedir uma água de coco, você pede um endosperma líquido. Ei, me dê um endosperma líquido. A pessoa, você vai levar uma mãozada, né? Me respeite, cara, né? Assim. Pois é, então, a água de coco é o endosperma líquido. E os gametófitos, ó, já falei, ó, o feminino é aquele saco embrionário e o masculino é o grão de pólen, tá? Não digam que o grão de pólen é o gameta, ele é o gametófito. Tá bom? Ninguém com dúvida? Não, né? Vamos lá. A importância das gimnospermas. Além da produção de madeira, tá? Que é um grave problema ambiental, já que essas plantas elas são bastante requisitadas no desmatamento. Tá? Sua madeira é muito utilizada para a fabricação de móveis na região sul. Tá? Celulose, alimentação, caso do pinhão, na ornamentação também, e na indústria farmacêutica, que é o ginkgo biloba, que é um calmante. Tá? Então, vamos lá. E aí passamos para o último grupo, que é o grupo das angiospermas. Esse é o grupo mais evoluído. Por que o mais evoluído? Porque ele tem todas as estruturas, todas as aquisições evolutivas para sobreviver em qualquer ambiente. Eles têm uma ampla diversidade geográfica, uma ampla distribuição geográfica, tá? E uma diversidade de cores, tamanhos, formas, tá? Porque eles têm muitas adaptações para viver nesses tipos de ambientes, tá? Aqui, nesse grupo, nós vamos ter o aparecimento das flores. Professor, toda planta que tem flor é angiosperma? É. Toda angiosperma tem flor? Não. Tá? Mas toda flor que tem, toda planta que tem flor é angiosperma. Tá bom? Então vamos lá. Então as flores verdadeiras, né, contendo os ovários, tá? Os ovários das flores. Tem flor que não tem ovário? Hein? Tem, certo? As flores têm ovários. Às vezes o embrião não é originado desse ovário, mas nós vamos falar lá na frente. Tá? Então, frutos é o único grupo com frutos. Por que é o único grupo com frutos? Porque é o único grupo que tem flores com ovários. Tá? Vamos lá. Essas flores, elas precisam ter uma forma diferente, porque elas precisam ser atrativas para insetos. Inseto não vai atrás de flor feia, não. Se você prestar atenção, não existe flor de pétalas pretas. Pode ser roxo escuro, mas não tem flor de pétalas negras. Tá? O que mais se aproximou foi a tulipa negra, mas ela foi feita em laboratório. Então, ela não teria sucesso fora do ambiente do laboratório. Tá? Além desse chamativo de pétalas, as angiospermas precisam ter um néctar, que é açucarado, para atrair insetos. Esse cuidado, e os aromas, né? E esse cuidado todinho com o inseto, para quê? É de graça? Não, não é de graça. A planta precisa desse inseto para transportar o grão de pólen para outra planta. Ah, mas é só inseto? Não, pode ser também pelo vento. Tá bom? Então, pode ser pelo inseto, pode ser pelo vento. Tá? Então, pelo inseto, há um sucesso maior, um sucesso maior, porque o inseto ele vai deixar na fonte. Pelo vento, o vento pode levar e não cair, né? Mas o sucesso com insetos é melhor. Então, ela cria condições para que o inseto venha. Odor, cheiro, né? O aroma, o néctar, o visual, né? Plantas bastante coloridas. Então, elas são importantes por isso. Tá? E esse grupo das angiospermas ele é dividido em mais dois grupos, que é o grupo das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Tá? Vamos lá. Como é que eu vou separar mono e dicotiledôneas? É muito fácil. Muito simples mesmo. É só você lembrar
memorize uma monocotiledônia, só uma, e memorize uma dicotiledônia, e você vai ver, na hora da prova, que você não vai esquecer a característica de nenhuma das duas. Vamos lá, ver o seguinte. Nas monocotiledôneas, nós temos as nervuras paralelas. Vamos lá, aqui é uma folha, certo? Quando você olha uma monocotiledônea, aqueles nervozinhos brancos da folha, eles são assim, ó, como uma continuação dos meus dedos, ó. Eles são paralelos. Deixa eu ver se eu tenho um desenho de uma mono. Deixa eu botei aqui. Botei não. Esqueci. Perdão. Então ela tem essas nervuras paralelas. Diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma. Mas não tem. Diferente das folhas retilíneas, em que aqui tem aquela nervura no meio, e dessa nervura do meio saem outras nervuras. Tem uma, aqui, ó, uma, e dessa uma nervura saem as outras. Tá? Então, as dicotiledôneas têm essa estrutura. Ok? No tipo de raiz, eu tenho uma raiz das monocotiledôneas chamadas de fasciculadas, ou raiz de cabeleira, parece uma peruca. Lembra da cabeça do Silvio Santos? É do mesmo jeito. Parece uma peruca. Tá? O coqueiro. Quando eu estiver falando, lembra do coqueiro? O coqueiro, se você olhar a raiz do coqueiro, você vai ver que a raiz sai do caule como se fosse uma peruca. Certo? Enquanto que nas dicotiledôneas eu tenho, da mesma forma que nas nervuras da folha, eu tenho uma raiz grossa, e dessa raiz grossa saem raízes mais fininhas, que são as pivotantes, tá? Ou axiais. Na estrutura da flor, as monocotiledôneas, elas têm números de peças florais múltiplas de 3. 3 pétalas, 6 pétalas, 9 pétalas, 12 pétalas, sempre múltiplo de 3. Nas dicotiledôneas, essas peças florais são múltiplos de 4 ou 5. 4 pétalas, 8 pétalas, tá? E assim por diante. 5, 10, 15, 20, dependendo do número, você vai ter uma classificação. Aí a estrutura que dá nome ao grupo é a questão dos cotilédones. O que é um cotilédone? É uma estrutura que vai nutrir o embrião. Então, quando você tem uma semente, aqui é semente, certo? Você divide a semente em duas, você tem 2 cotilédones, onde um fica o embrião. Um cotilédone fica o embrião. Tá? Isso é dicotiledônea. Nas monocotiledôneas só tem um cotilédone. Se eu tentar dividir esse cotilédone, o embrião está aqui. Está aqui na base, ó. Fica aqui. Então, se eu tentar dividir esse cotilédone, eu mato aqui o embrião. Certo? Porque ele só tem essa estrutura aqui, ó, que é o cotilédone. Então, exemplo, semente do feijão. Se você dividir, você vai ver lá que tem um embriãozinho aqui, ó, bem aqui na lateral. Faça isso com o milho. Se você partir uma semente de milho, você vai ver que você vai cortar o embrião ao meio. Tá bom? Então vamos lá. E o crescimento em espessura do caule, você tem uma ausência nas monocotiledôneas, você cresce o caule quando você chega a uma determinada idade, esse caule é contínuo, o crescimento dele é contínuo, ele não engrossa o caule quando ela fica adulta. E nas dicotiledôneas, esse caule ele vai crescendo a partir do momento que a planta também cresce. Por isso você vê dicotiledôneas um tronco bastante avantajado. E aqui a flor. A flor, gente, nada mais é do que uma estrutura de reprodução. Só serve para isso. Tá? É um órgão sexual. Certo? Aquela mesma piada que eu conto sempre que eu vou dar essa aula. Quando seu pai der um buquê de flores, ou sua mãe, né? Der um buquê de flores para o seu pai ou sua mãe, tá? Quando sua mãe ganhar um buquê de flores, seu pai saia de casa. Porque não é todo dia que alguém ganha um órgão sexual. Certo? Então, atenção, viu?
Buquê de flores é um buquê de órgãos sexuais. Preste atenção, viu? Então aqui nós temos uma planta, uma flor típica, tá? Com pétalas, ó, que são as pétalas, tá? Aqui, ó, pétalas. O conjunto dessas pétalas chama corola. Lembra do carro, tá? Corola, tá bom? Aqui embaixo, geralmente de cor verde, nós temos as sépalas, que servem para proteger aqui, ó, aquele saco embrionáriozinho que está aqui dentro, a oosfera, o óvulo, tá? São as sépalas, tá bom? Aqui em cima, nós temos o estigma, que é a parte masculina da flor, com o filete aqui, ó, estigma, e a antera, também pode chamar de antera, com um filetezinho, ó. O grão de pólen está aqui. Então, o vento ou um animal batem aqui, um inseto, batem aqui e levam para outra planta. Um outro grão de pólen vem, ó, bate nesse estigma aqui, certo? Bate, gruda aqui. Aqui tem estruturas que são adesivas. O grão de pólen cria o tubo polínico e o tubo polínico vem até aqui, ó, até esse saco embrionário aqui, leva o núcleo espermático até a oosfera. Aqui nós temos 2 núcleos espermáticos, tá? Um núcleo espermático vai nutrir, vai fecundar o óvulo, e o outro núcleo espermático, ele vai fecundar com dois núcleos polares aqui. Fica um aqui e outro aqui. A fusão dessas 3 células vai formar um endosperma triploide. É um endosperma com 3 sequências de cromossomos, tá? Que vai nutrir esse óvulo para até ele formar o embrião. Tá bom? Então, esse endosperma aqui é o que vai formar água de coco, aquela laminha do coco que eu disse lá atrás. Tá? Aqui as estruturas, que eu já falei, né? Faltou falar o conjunto de sépalas, né? Que é o cálice, ó, corola, e o conjunto de sépalas é o cálice, tá? Aí vamos lá. Aqui a parte masculina, certo? Ó, aquelas anteras que eu cortei aqui ao meio. Aqui o grão de pólen, ó, formando, vai sair daqui, vai até o saco embrionário, tá? Ó, tá aqui o óvulo, que é a oosferazinha, tá? Vai formando, ó, aqueles núcleos polares, certo? Ó, núcleos polares. Um núcleo espermático fecundo. Nós só temos 2 minutos, né? Mas vamos lá, aqui a estrutura. Bom, aqui é o tipo de polinização. Depois vocês dão uma olhadinha no tipo de cada um. Já falamos no ciclo, né? Formação do embrião. Tá? Lembre-se que também aqui vai ter a questão do núcleo do tubo polínico. Tá? Esse fruto, ele vai ser originado dessa parede do óvulo aqui, do ovário. Certo? Do ovário. Aqui é o ovário da flor. Quando acontece a fecundação, as paredes desse ovário se entumecem, incham e formam fruto para proteger o embrião. Todo fruto que não se originar dessas paredes aqui será chamado falso fruto. Tem fruto que é originado daquele pedúnculo que segura a flor aqui. Caju, por exemplo. Ele não é um fruto, porque ele não se origina dessa parede aqui. Tá bom? Então, o que é o fruto? É as paredes do ovário da flor. Se não for das paredes do ovário da flor, não é fruto, é um pseudo-fruto. Tá? Sempre que for do ovário da flor, fruto. Ok, gente? Então, consegui aí, faltando 20 segundos. Um abraço a todos. Próxima semana tem mais. Vamos fazer aqui o cronograma direitinho. Tá? Vou deixar a lista lá no canal.
se inscrevam, dê aquele likezinho para eu saber, dar um retorno, um comentário, para eu saber como é que estão as aulas, tá bom? Para a gente ficar mais informado, somente apenas isso, a gente não vive disso não. Mas se inscrever para dar um retorno para a gente, tá? Eu até anotei aqui, acabou até o tempo, é 1 hora, né? Mas eu anotei aqui as aulas para o cronograma das aulas para as próximas aulas, certo? Se eu achasse. Mas, enfim, vocês vão lá, deem uma olhadinha. Tá aqui, achei. Sexta-feira, nós vamos ter. Deixa eu ver se tem uma amanhã. Tem amanhã. Então, amanhã tem a Renata, de matemática, às 8h30. Às 10h30 tem a Patrícia, de literatura. Às 3 da tarde tem o Tadeu, de história. E às 17 tem o Glyn, que é espanhol. Tá? Na sexta tem a Dani, que é filosofia. Às 10h30 tem o André, que é física. Às 3 horas tem a Glória, biologia, parte de fisiologia humana, não percam, tá? Que vai ser no canal do Mago da Física, certo? A Glória vai dar aula de biologia no canal do Mago da Física. Às 5 da tarde tem o Thales, que é história. E sábado, às 3 da tarde, tem o Ferreira de Física. E às 5 da tarde, Séfora com redação, tá? Então, redação aí, ó, show de bola, viu? Ok, pessoal? Agradeço demais. Se eu não tiver mais aí na live, agradeço demais a participação de vocês. E nas próximas aulas eu colocarei no Facebook e no YouTube. Tá bom? Beijão para todos e todas. Tchau.